Da nossa Santíssima Mãe, Virgem Maria, as bênçãos do nosso Divino Mestre, Senhor Jesus, e as bênçãos da nossa santa e querida Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, recaiam sobre cada um dos meus irmãos que aqui se encontram, e recaiam também sobre cada um dos nossos irmãos que acompanharão as nossas reuniões online também, que estão acessando a este canal para nos assistir via internet, que aqui não puderam estar, que a Santa Avó e seus santos o abençoe grandemente, todos que aqui estão e os irmãos que aqui não puderam estar, que estão via online. E agora vamos dar início entoando com o corinho de número 8, Não nos vencerá jamais, é o título instrumental. Amém. Para nós darmos continuidade ao nosso trabalho desta manhã de domingo, vamos louvar e glorificar com o número 9, que traz o título Coluna e Firmeza. Amém. Para dar continuidade ao nosso trabalho, agora vamos ouvir uma mensagem cantada pelos nossos irmãos do coral, de número 10, o CS 10, que traz o título Sempre, Sempre Amar.
Agora vamos dar início à nossa santa reunião desta manhã de domingo, em louvor e glórias ao nosso Pai Celestial, seu Divino Espírito Santo, em louvor e glória a todos os nossos santos e anjos, arcanjos, serafins e querubins, que aqui já se faz presente entre nós. Não podemos vê-los, mas pela fé que profetizamos, podemos sentir as suas presenças entre nós. A presença do nosso anjo protetor, o nosso anjo da guarda, o santo irmão Aldo. Porque o santo irmão Aldo com a avó, em todas as nossas santas reuniões, eles vêm nos inspirar, nos ajudar e nos dar o conforto e o amparo que precisamos para a nossa vida. É por isso que nós estamos aqui, para buscar as muitas bênçãos vindas dos céus, para buscar a unção do Espírito Santo do nosso Pai. Então eu convido aos meus amados irmãos a se colocarem em pé, ou se porem em pé, os que puderem, para que nós possamos fazer uma oração para iniciarmos nossa santa reunião desta manhã de domingo. Todos em sinal de reverência, cabeças curvadas, mãos levantadas aos céus. Reverência porque habita santos e anjos aqui conosco. Então temos que ter total respeito e reverência para com eles, porque são eles quem nos dão o conforto e o alento da vida. Então assim, oremos. Querido Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado, meu Pai, ao Senhor e ao seu Divino Espírito Santo. Nós rogamos ao Senhor a sua santa unção e as muitas bênçãos para a nossa santa reunião desta manhã de domingo. Também rogamos à Senhora Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, que cubra nós, a família apostólica, com o seu manto santo celeste, para que nós possamos sair daqui com a alma transbordando de alegria, com virtudes e poderes que a Senhora envia a nós. Também rogamos à Senhora Santíssima Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, o Espírito da Verdade. Também rogamos ao Senhor Santo Irmão Aldo as suas muitas bênçãos, que o Senhor nos inspire, nos ajude. A esse conjunto coral também rogo ao Senhor, Santo Profeta Irmão Aldo, unja a garganta deles, para que eles possam cantar bonito, prestando louvor e adoração ao Senhor e ao reino dos céus, ao nosso Pai Celestial, seu Divino Espírito Santo e todos os santos e anjos da corte celestial que aqui se faz presente. Também rogo ao Senhor, Divino Mestre, Senhor Jesus, que seja feito a vontade do Senhor, todos os atos desta santa reunião, que o Senhor guie conforme a sua santa vontade, para que seja feita a reunião conforme a vontade do nosso Pai Celestial e seu Espírito Santo. Também rogo aos demais colegas de ministérios que estão iniciando as suas santas reuniões neste momento, que o Senhor inspire eles também, para que eles possam fazer a reunião conforme a sua santa vontade. Então, em nome do Senhor, do Divino Espírito Santo, em nome da Santíssima Mãe Virgem Maria, em nome do nosso Divino Mestre, Senhor Jesus, e em nome da nossa Santa e querida Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, e em nome do Santo Profeta, Irmão Aldo, eu declaro iniciada a nossa santa reunião desta manhã de domingo. Amém. Agora vamos cantar o de número 1, que traz o título Igreja Forte. Amen.
Amém. Todos que têm seus lugares podem se assentar. E agora, como eu sempre digo, vamos estar sempre a meditar nas letras dos nossos hinos, que esses hinos são mensagens de alento, conforto, que alimentam o nosso espírito, a nossa alma, nos santifica mais e purifica a nossa alma e o nosso espírito. Então vamos dar continuidade, louvando e glorificando e exaltando o Reino Celestial, com o número 17, que traz o título Esta Igreja Não Teme Lutar. Como diz o hino, nós somos a Igreja Apostólica. Então nós não devemos temer em lutar. Temos que lutar com fervor, como dizia a Santa Avó. Temos que carregar a nossa cruz com classe. E agora vamos dar continuidade cantando o hino número 25, que traz o título Todo o Céu é o Meu Favor. Amém. Dando continuidade, o número 27, que traz o título Templo Precioso. Santidade, amor.
Amém. Mais uma vez, que o reino dos céus, nosso Pai Celestial, seu Divino Espírito Santo e todos os santos e anjos, arcanjos, serafins e querubins que aqui se faz presente, sejam louvados e glorificados hoje e sempre. E agora, dando continuidade, vamos ouvir mais uma mensagem cantada pelos nossos irmãos deste conjunto coral, o CS 193, o número que traz o título Caminho Bem Certo.
Amém. Dando continuidade, vamos ouvir mais uma mensagem. O CS número 8, que traz o título: Ouvi, ó povo, a voz do Senhor.
Amém. Como diz a letra desse hino, bem-aventurado é aquele que ouviu a voz do Divino Mestre e hoje está em nosso meio. Bem-aventurado e feliz, porque a santa paz que o Divino Mestre nos transmite não tem preço, não tem dinheiro que pague para nós esta santa paz que nós temos em nossa vida. Graças ao nosso Pai Celestial que nos deu o seu Filho amado, o nosso Divino Mestre, Senhor Jesus. Que através dele ganhamos também a avó, o nosso Espírito Consolador. Também ela nos transmite paz, ela nos transmite amor. E o amor fraternal, porque o amor da avó, o amor do santo profeta irmão Aldo, e o amor do nosso Divino Mestre e da Santa Mãe Virgem Maria, é um amor vindo dos céus. É por isso que nós, irmandades apostólicos, sempre amamos uns aos outros, porque através do nosso Pai e através do Divino Mestre Senhor Jesus, somos unidos em uma só fé, em um só Espírito e verdade. Então, nosso Pai Celestial, seu Divino Espírito Santo, a Santíssima Mãe Virgem Maria, o nosso Divino Mestre, Senhor Jesus, a Santa e Querida Avó Rosa e o nosso Santo Profeta, irmão Aldo, e juntamente com eles, nós também fazemos parte da corte celestial. Porque quando nós partirmos deste corpo, nós vamos integrar sobre esta corte celestial. E dependendo dos nossos méritos, nós poderemos ser aquele anjo protetor dos nossos irmãos fiéis apostólicos que ficarão por aqui. Então o nosso Pai Celestial nos concederá esse grande galardão, nos dará a chance de nós poder vir cuidar das igrejas. Quando eu digo as igrejas, eu digo os nossos irmãos, porque a igreja não é essas paredes, não é esse teto, porque essas paredes, esse teto, para o nosso Pai Celestial, ele não existe, porque o nosso Pai Celestial nos contempla com os santos e anjos, arcanjos, serafins e querubins. Então, esse teto para ele não existe, porque ele está nos vendo e está guiando os nossos passos. Como eu disse outrora, às vezes ele nos livra até da morte e nós nem sequer percebemos, quando somos fiéis apostólicos. Esses nossos santos nos carrega em suas santíssimas mãos, para que nós possamos ser amparados pela proteção divina. E agora passarei a ler a mensagem que está publicada em nosso boletim,
Mensagem esta, palavras do nosso santo irmão Aldo, de alerta a todos nós, para que nós não cairmos em ciladas, em tentações do inimigo de nossas almas. É por isso que sempre devemos estar a obedecer esses conselhos do nosso santo profeta irmão Aldo. Porque o nosso santo profeta irmão Aldo é praticamente um pai para nós. Ele quer o nosso bem. É por isso que ele nos dá estes sábios conselhos. Porque nós, seguindo estes sábios conselhos do nosso santo profeta irmão Aldo, podemos contar com plena certeza do nosso galardão de glória que nos espera no reino dos céus. E a nossa mensagem traz o título As redes sociais, sobre a internet, sobre as redes sociais. As redes sociais se desenvolveram e hoje fazem parte da vida da maioria das pessoas. Compreendemos que nos ajudam em muitos aspectos, principalmente na comunicação rápida, conhecimento e troca de informações. Mas alertamos que elas também têm um forte poder de trazer males à vida espiritual e material das pessoas, como a fé, família e o trabalho. Fiquem atentos quando não tiverem mais tempo para as críticas da fé, como a oração, a participação no coral ou no ministério, entre outros. Mas tiver tempo suficiente para acessar e ficar nas redes sociais por um tempo considerável, isto é um alerta. Verifique se as redes sociais lhe hipnotizam ao ponto de tirarem seu tempo de conviver com as pessoas queridas e esquecer-se de Deus e seus santos, de conversar, de ouvir, de orar e de cantar. Isso é algo muito prejudicial para a sua vida. Cuidado, pois a exemplo do falar das redes sociais, falam pela escrita desenfreada e levam a brigas, contendas, discussões vazias, a exposição da vida íntima e de coisas que desagradam a Deus e aos seus santos, que nos ensinaram a amar o próximo e sermos servos prudentes e justos. Algumas pessoas estão tendo suas vidas destruídas pelo vício das redes sociais. Acorda no meio da noite para ver notificações. Não desliga o celular nunca. Não conversa mais com a família. Vive isolado na tela do celular. Tem crises de ansiedade se acabar a bateria, entre outras disfunções. O mau uso das redes sociais pode destruir a sua fé, seu relacionamento familiar, social e atrapalhar seus estudos e seu trabalho. Seja sábio e prudente. Não vale a pena perder o seu maior tesouro, que é o tempo de sua vida como filho de Deus, por causa das redes sociais. Os cuidados que o apostólico deve ter com
os meios de comunicação. Estimados irmãos e irmãs, o Santo Irmão Aldo nos recomendou, quando esteve entre nós fisicamente, que estivéssemos cuidado para não perdermos a comunhão com Deus, nosso Pai, e com os seus santos. E não nos deixássemos levar por tudo o que corrompe a alma e os bons costumes, principalmente o que se vê, o que se fala e o que se ouve. Isso porque existem muitas criaturas que não têm bons princípios morais e nem possuem bons sentimentos, e são pessoas que procuram causar mal e dano para outras pessoas simples e desatentas, e usam os meios de comunicação como a internet e as redes sociais para fins não sociáveis, e nem para o homem, e nem para o bem. Há também pessoas que não têm comprometimento de fé, na maioria dos casos, uma conduta pouco recomendável, e utilizam esses recursos da internet para extravasar sentimentos negativos, frustrações, diversas informações pessoais, comprometedoras e convites para os mais diversos tipos de relacionamento. Os incautos nem sequer se dão conta do que ou para quem estão passando informações. Tampouco se preocupam com o uso para o bem ou para o mal das suas informações. Apesar da tecnologia de acesso ao endereço ou imagem do interlocutor, nada garante que o ambiente ou a pessoa que estão sendo visualizados sejam de fato reais ou apenas criados com recurso de edição de imagem e voz, ou endereços e números fraudulentos. Dessa maneira, muitos se envolvem em situações das mais inusitadas, deixando tudo registrado e acessável para quem quiser tomar conhecimento de suas conversas, de suas imagens ou informações pessoais. Portanto, são situações de consequências desastrosas para muitos que, em sã consciência, certamente nelas não teriam se envolvido. Alguns comprometem sua imagem pessoal e moral, se expondo diante de câmeras para pessoas de seus círculos de amizade ou conhecidos, cujas imagens podem ser gravadas e utilizadas de maneira indiscriminada para os mais diversos fins, inclusive para desmoralizar e prejudicá-lo, mesmo que haja por parte de alguns o tardio reconhecimento do perigo de tais exposições. O mal já está feito e os envolvidos certamente sofrerão as consequências de seus atos impesados que tomaram ao se expor. Nesse tipo de comunicação instantânea, em redes sociais, é muito comum o uso do vocabulário impróprio para o Filho de Deus e também inadequado
e nada recomendável para a pessoa que diz ser apostólico do Consolador. Notadamente, quando acessa ambientes de conversas virtuais ou se expõe em diários pessoais ou de grupos de interesse dos mais diversificados, onde são vinculados sem critérios, textos, fotografias, fofocas, intrigas e falatórios contra as pessoas, do qual querem pôr ao ridículo, discriminando-as, com o desejo de desmoralizá-la diante da sociedade, de amigos e até diante da igreja. Temos alertado aos apostólicos de todas as idades através do boletins interno da igreja e do programa A Hora Milagrosa, quanto ao uso criterioso da internet e das redes sociais. Devem tomar muito cuidado com assuntos que não edificam, mas que só levam muitos irmãos a ficarem em dúvida e fazerem juízo errado de algumas pessoas. Existem criaturas que criticam o trabalho que a nossa igreja realiza, e as críticas muito maldosas de pessoas que se dizem apostólica e querem semear no coração de nossos irmãos e irmãs a dúvida, a tristeza e o desânimo. E muitos que estavam bem espiritualmente caíram na fé e não frequentam mais a igreja por darem atenção a mentiras, fofocas, intrigas. Portanto, vigiem e tomem cuidado para não perderem a paz e a salvação de sua alma. Irmãos e irmãs, não se deixe levar por tudo o que vem e leem, principalmente daqueles que fazem críticas contra algum apostólico ou contra nossa igreja e nosso trabalho. Sejam cuidadosos e vigiem para não perderem o que de mais precioso existe neste mundo, que é a fé em Deus, em Jesus, em Maria Santíssima, a fé na Santa Vorrosa, no Santo Irmão Aldo e em nossa Santa Igreja Apostólica, sendo leal à sua doutrina e disciplina. Sigam os conselhos sábios do apóstolo São Pedro. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o espírito da maldade, o vosso adversário, anda em derredor de vós, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Aceitem também o sábio conselho que nos deixou o santo profeta Irmão Aldo. Recomendo a todos os irmãos e irmãs que sejam vigilantes e cuidadosos no uso do computador e da internet. E assim lhes falo, é para seu bem,
para o seu bem-estar e para a sua felicidade. Portanto, tomem muito cuidado para não serem levados pela mentira, pelas mentiras e falsas insinuações nas redes sociais. E procurem meditar nos ensinos preciosos desta igreja. Entrando no site da Igreja Apostólica, em mensagens doutrinárias, ou Viver e Conviver, para meditarem nos sábios conselhos ali contido do nosso santo irmão Aldo, da nossa fé, da nossa doutrina e da nossa disciplina, como regra de boa conduta e que são para seu aprimoramento espiritual, para a sua santificação e para terem sua fé firmada em Deus, em Jesus nosso Senhor, na nossa Mãe Maria Santíssima, na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo. Portanto, passem a ser mais cautelosos, mais prudentes e vigilantes em suas decisões e condutas, e evitem tudo o que possam contaminar sua alma e trazer prejuízo para a sua santificação, para a sua fé e para a sua salvação. Reafirmamos ainda que a Igreja Apostólica é partidária e não se envolve em movimentações políticas. Aconselhamos a todos os irmãos apostólicos e familiares a tomarem bastante cuidado com a situação vivida em nosso país, onde as redes sociais são utilizadas de maneira inadequada, envolvendo pessoas inocentes e incautas, que ao receberem mensagens, transmitem e ainda fazem seus comentários. Lembramos que a maioria das redes sociais são rastreáveis e os responsáveis pelas postagens e divulgação poderão sofrer as penalidades da lei. Por isso, nossa mensagem neste final de semana tem o objetivo de alertá-los e ajudá-los a serem prudentes e bem-intencionados com o seu proceder, seja no dia a dia, no trabalho, na escola, na família ou nas redes sociais. Ore e peça sabedoria à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo para dar discernimento, ser prudente e fugir das armadilhas e tentações. Peça em suas orações para que possamos ter paz e harmonia em nossa nação, nesta terra, e que cada um de nós possamos ser um instrumento nas mãos de Deus e de seus santos para levarmos o alento e o amor ao próximo, a esta humanidade tão carente de fé, de paz e de esperança. Confie, sejas fiel e recebas as bênçãos preciosas de Deus, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso santo profeta, Irmão Aldo. Então está aí a mensagem publicada pelo nosso Conselho Deliberativo, conselhos do nosso santo profeta, Irmão Aldo, conselhos esse que ele nos dá porque ele nos ama,
Porque, como eu disse ontem, o nosso santo profeta, irmão Aldo, jamais quer ver nós se desviar deste santo caminho. O nosso santo irmão Aldo, avó, nosso divino mestre, eles choram muito quando eles vê algumas de suas ovelhas se distanciando do seu rebanho. Porque nós somos as ovelhas do divino mestre. E também somos as ovelhas do santo profeta, irmão Aldo. Ele é o nosso pastor, o pastor por excelência. Então, ele fica muito triste quando ele vê uma de suas ovelhas se desviar do caminho e sair do meio das outras ovelhas, que somos nós. Então, quando o nosso santo irmão Aldo consegue, é por isso que nós sempre devemos ajudar ele a conseguir as almas que lá fora estão perdidas no mundo. Porque, como nosso divino mestre disse, que há muitas ovelhas perdidas neste mundo que ainda virão para este aprisco. Mas virão através das nossas pregações. Não só eu como pastor da igreja, mas todos nós que aqui se encontram, somos pregadores do nosso santo profeta irmão Aldo. Somos pregadores de Cristo. Como nós pregamos? Com o nosso exemplo. Nós temos que ser no mundo uma luz a brilhar. Como o nosso divino mestre deixou em uma de suas parábolas. Temos que ser a luz do mundo e o sal da terra. Para que o mundo veja em nós o brilho, o nosso brilho, e o brilho que há em nós é o esplendor. É o esplendor que os nossos santos refletem em nós, através da nossa obediência e através dos nossos méritos. Porque se nós fazemos de tudo para merecer, teremos sempre essa luz. Então, vou dar um exemplo para os meus amados irmãos. Como se fosse à noite, quando a gente sai lá fora, olha nas estrelas. A gente vê uma estrela brilhando mais forte, vê uma estrela brilhando mais fraca, e vê outras bem apagadinhas. Assim, é o nosso Pai Celestial nos vê de lá de cima. Porque os fiéis apostólicos, os convertidos, são a luz, a estrela que brilha forte. Nosso Pai Celestial enxerga de longe pelo nosso brilho. Já, como eu disse ontem, sempre existe o joio em nosso meio. Esse é, como eu disse, aquela estrela fraquinha. Aquela estrela bem fraquinha que o nosso Pai Celestial quase nem vê. E daí como que ele vai abençoar se ele não vê? Aquela estrela não está brilhando. Primeiramente ele vai abençoar os fiéis, porque ele vê aquela luz forte, então ele enxerga de longe. Por isso que nós devemos sempre ser fiéis apostólicos, apegados nas santas mãos do santo irmão Aldo e da santa avó, para que esta luz sempre brilhe entre nós. Eu tirei aqui alguns parágrafos também da própria mensagem, como fiz ontem, para nós meditarmos, que ainda restam alguns minutos, para nós meditarmos nessa mensagem linda, maravilhosa, que o nosso santo profeta irmão Aldo nos concede através dos seus ensinamentos. Devem tomar muito cuidado com assuntos que não edificam, mas que só levam muitos irmãos a ficarem em dúvidas e fazerem juízo errado de algumas pessoas. Já está aí o pecado.
Porque nós não devemos julgar a ninguém. Não foi dado a nós esse privilégio. Foi dado à avó e ao santo irmão Aldo. Eles podem julgar, podem condenar e podem castigar. Porque a avó, como Espírito Consolador, o Espírito da Verdade, ela recebeu o galardão de Consolador. E com o galardão de Consolador, ela tem todo o poder de discernir, de conhecer os nossos espíritos e o profundo de nossa alma. Então, por isso que eu digo, não adianta, quando nós estamos sozinhos, achando que nós estamos sozinhos, transgredir, porque não tem ninguém vendo. A voz sempre está por perto, nos vigiando. Às vezes, como ela é muito bondosa, é uma mãe muito carinhosa, que nos ama. Às vezes, mesmo nós transgredindo, ela ainda tem misericórdia, nos acolhe e nos protege do mal. Às vezes, muitas vezes, até nós transgredindo, ela ainda nos ajuda. Essa é a nossa Santa Mãe. Santa Mãe Virgem Maria também. Porque a avó, ela faz de tudo para nos salvar. Como eu disse ontem, a avó, o santo irmão Aldo, Santa Mãe Virgem Maria, se possível, eles queriam o mundo inteiro, todos aqui dentro da igreja, como nós estamos. Mas como eu disse outrora, o mundo não quer. E o que vamos fazer? Não temos nada a fazer se o mundo não quer. Se o mundo aí fora não quer viver sobre doutrina e disciplina. Porque a doutrina e a disciplina deixada pelo nosso Divino Mestre Senhor Jesus foi deixada para que nós ganhássemos a salvação de nossa alma. Porque lá nos céus há regras. E as regras que existem nos céus é essas regras da doutrina e da disciplina que nós devemos seguir aqui na terra para podermos entrarmos lá. Porque não adianta nós querer deixar para se santificar depois que o nosso corpo tombar, porque daí é tarde demais. Perderemos a salvação de nossa alma. Então vamos vigiar e ficar atentos. Existem criaturas que criticam o trabalho que a nossa igreja realiza, e a crítica muito maldosas, de pessoas que se dizem apostólicas e querem semear no coração de nossos irmãos e irmãs a dúvida, a tristeza e o desânimo. Aí está o joio. Como eu disse aos meus amados irmãos, o joio, ele é usado pelo inimigo de nossas almas. Com o joio dentro da igreja, o inimigo de nossas almas consegue afastar-nos do nosso Pai. Ele consegue fazer com que nós perda a comunhão com Deus. Fazer com que nós perda, como está escrito aqui, o ânimo. Quando chega a hora de nós vir para a igreja, já vem aquele desânimo. Ah, mas hoje eu tenho que fazer tal coisa hoje. Hoje não vai dar para mim ir, amanhã eu vou. Daí amanhã, a mesma coisa. Ah, já não fui ontem, hoje não vou. Ah, depois eu assisto pela internet. Daí, bom, final de semana que vem eu vou. Quando a pessoa vai perceber, já está fazendo mais de um mês que não vai na igreja. Aí de repente o inimigo de nossas almas, como ele tem poder,
E se nós der o lado para ele, ele consegue nos ganhar, porque sozinho nós não conseguimos vencer ele. Nós só conseguimos vencer com a avó e o santo irmão Aldo. Aí a pessoa pega e fala, não vou mais na igreja não, vou ficar assistindo só pela internet. E aí é a hora que as redes sociais tiram a pessoa do nosso santo caminho. Porque daí a pessoa não vai na igreja, porque é na igreja que temos que buscar o alento, a santidade, a santificação de nossa alma, a purificação de nosso espírito. É só aqui na igreja para conseguirmos. Porque sempre pela internet a gente nunca consegue assistir a reunião inteira. Sempre alguma coisa nos atrapalha para nós não ver aquela reunião inteira. Isso já é o inimigo de nossas almas que não deixa. Quando começamos a assistir, chega alguém, dá vontade de fazer alguma coisa, aí deixa o celular lá falando sozinho. A hora que vem ver o celular, acabou a reunião. Depois eu assisto outra. E aí vai perdendo o primeiro amor pela igreja. E nisso, o inimigo de nossas almas vai se apoderando. Porque ele é traiçoeiro. Ele veio para destruir tudo o que Deus, o Pai, fez. E nós somos feitos pelas mãos do nosso Pai. Foi Ele quem nos fez. Então o inimigo de nossas almas quer nos destruir. Mas ele quer nos destruir porque nós somos filhos de Deus. Então ele nos odeia por isso. Como eu disse outrora aos meus amados irmãos, jamais ele vai querer destruir os que estão lá fora, porque ele já sabe que muitos daqueles são dele. Então ele quer tentar nós, porque ele sabe que com nós ele não tem vez. Então por isso, sejam cuidadosos e vigiem, para não perderem o que de mais precioso existe neste mundo: a fé em Deus, em Jesus, na Virgem Maria, na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo e em nossa Santa Igreja, sendo leal à sua doutrina e disciplina. Então temos que vigiar para nós não perdermos a fé nos nossos santos. Como eu disse, existe o joio. Muitos por aí falam que a Santa Vó Rosa não existe, nosso Santo Irmão Aldo não existe, não confiam neles. Aí que corre o perigo, porque se dermos ouvido a esse tipo de coisa, a esse tipo de conversa, como está escrito aqui no boletim, que muitos apostólicos se afastaram do nosso caminho por darem ouvidos às fofocas, às mentiras que o inimigo põe através do joio. E aí se dermos ouvido a esses tipos de coisa, estamos se distanciando dos nossos santos. Porque não são eles quem solta as nossas mãos. Somos nós que soltamos as mãos dele. E quando nós soltamos as mãos dos nossos santos, temos que tomar muito cuidado, porque o inimigo de nossas almas, como eu disse, ele tem poder. Nós não temos. Então, se nós soltarmos as mãos dos nossos santos que têm poder
e através do poder deles, nos livra, nos salva do inimigo de nossas almas, aí só se livramos dele através desses poderes dos nossos santos. Aí se nós soltamos das mãos deles, praticamente acabou-se o poder que estava em nosso favor. Aí nós ficamos à mercê do inimigo de nossas almas, porque daí ele tem poder, nós não temos. Dificilmente sozinhos venceremos. Aí ele pode fazer o que quiser, o que bem quer e o que bem entender conosco, porque ele tem poder, nós não temos. Como eu disse aos meus amados irmãos, para nós vencer tudo nesta vida, temos que ter os nossos santos, com plena certeza em nossa alma. Porque se nós não tivermos esses santos ao nosso lado, não venceremos as lutas e não venceremos os empecilhos de nossa vida. Porque só vencemos com eles. Porque são eles, através dos poderes deles, que ajuda nós a vencer. Então, não devemos abandonar por nada neste mundo esses nossos santos que o nosso Pai Celestial nos concedeu. Como eu disse aos meus amados irmãos, não devemos abandonar os nossos santos, porque os nossos santos, eles trabalham dia, noite, horas, minutos e segundos em nosso favor. Então eles não descansam, eles não dormem. Mesmo quando nós estamos em casa dormindo à noite, eles estão nos vigiando. Porque só eles conseguem ver o tanto de inimigo de nossas almas que estão ao redor, também nos vigiando, para ver se nós enfraquece e dá o lado a eles, para eles poder nos tragar. Como diz o apóstolo São Pedro, porque o espírito da maldade, o vosso adversário, anda em derredor de vós, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos no mundo. Então, o nosso apóstolo, ele deixou bem claro para nós que o inimigo de nossas almas também não dorme. Ele anda dia, noite, horas, minutos e segundos, constantemente também, para tentar a nossa ruína. Porque ele veio à Terra com esse objetivo, de atrapalhar a nossa caminhada. Esse é o papel dele. Então ele não quer ver nenhum de nós bem. Inclusive bem com os nossos santos e com o nosso Pai Celestial. Porque ele sabe que esses santos, nós estando junto com eles, ele nunca pode se aproximar de nós. Porque ele sabe o poder que existe sobre nós, que é o poder do Pai, do Divino Espírito Santo, da Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, da avó e do nosso santo profeta, irmão Aldo. Mas como eu sempre digo, e deixo bem claro, para que esse poder possa se manifestar em nosso favor, obediência.
Se não estivermos obediência, esse poder não será concedido a nós. Então, só para lembrar os meus amados irmãos, vamos sempre refletir nessas palavras, para que nós possamos sempre estar aperfeiçoando em nossa fé, em nossa santidade, para que sempre nós possamos ter a certeza que estes santos estão conosco, estão sempre nos livrando do mal. E assim, teremos vida em abundância. Como nosso Divino Mestre nos disse, teremos vida eterna. Porque dessa vida, nós passaremos para uma vida melhor com os nossos santos. Porque a outra vida que nos espera no reino dos céus é a nossa riqueza, é o nosso tesouro. Como disse o nosso Divino Mestre, ajuntai tesouros no reino dos céus, porque lá a traça não corrói, lá o ladrão não rouba e lá a ferrugem não destrói. E o melhor, essa riqueza é para a eternidade. Então, aqui na terra, não adianta querermos juntar riqueza, porque as riquezas da terra são tudo passageiras. Mas a riqueza que nos espera lá nos céus é a riqueza eterna. Então eu deixo essas poucas palavras em vossos corações, e que o nosso Pai Celestial, seu Divino Espírito Santo, e todos os santos e anjos da corte celestial, os arcanjos, os serafins e os querubins, que aqui se faz presente, abençoe grandemente a todos meus amados irmãos que aqui estão, porque com plena certeza vieram aqui para isso, para sair daqui com sua alma transbordando de alegria pelas unção, virtudes e poderes do reino dos céus. Então, para complementar a minha mensagem, vamos ouvir mais uma mensagem para nós terminarmos a nossa santa reunião desta manhã de domingo, que é o CS número 245, que traz o título Esta Igreja é como o sol a brilhar.
se passa, cresce mais. Sua palavra como raio penetrando nos corações, nos lares e em muitas almas. É como o sol, os seus caminhos iluminando. Amém. Em primeiro lugar, eu agradeço ao Reino dos Céus, agradeço ao nosso Pai Celestial e o seu Divino Espírito Santo,
também estendo os meus agradecimentos à nossa Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, à Santa e querida Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, e ao nosso Santo Profeta, Irmão Aldo, e também ao nosso Divino Mestre, Senhor Jesus. Os meus agradecimentos a esses nossos santos por eles terem nos ajudado a nós praticarmos a nossa santa reunião conforme foi a vontade do nosso Pai Celestial, que eu tenho certeza que o nosso Pai Celestial nos aplaude no reino dos céus. E agora agradeço também aos irmãos desse conjunto coral pelos seus louvores de glória, cantadas e louvados, glorificação ao nosso reino celestial também e aos nossos santos. E que os nossos santos sempre permaneçam esse talento em vocês, porque como diz o nosso boletim, vocês são o cartão postal de nossa amada igreja. Então, que sempre nosso Pai Celestial conserve esse dom em cada um de vocês. E os meus agradecimentos aos seus trabalhos prestados, que a avó abençoe grandemente cada um de vocês. Também agradeço aos meus colegas de ministérios, nossos irmãos diáconos, diaconisas, pelos seus trabalhos prestados, que a avó abençoe sempre o ministério de vocês também. E agradeço também os nossos irmãos membros, que também nos ajudam sempre com a sua presença, com o seu silêncio, com a sua educação, e que a avó, Santa Mãe Virgem Maria, nosso Divino Mestre, e o nosso Santo Profeta Irmão Aldo abençoe grandemente a cada um de vocês. Eu quero dizer aos meus amados irmãos que foi uma satisfação enorme de eu poder estar aqui ontem e hoje com os meus amados irmãos. Eu agradeço muito ao nosso Pai Celestial e aos seus santos por ter me apresentado mais essa família apostólica, essa família nova que todo final de semana ele me apresenta. Então eu fico muito grato com isso e agradeço todos os dias o nosso Pai Celestial por esse privilégio que Ele me deu. Então, eu convido a todos a se colocarem em pé para nós fazermos a nossa oração final de agradecimento ao Reino dos Céus pela nossa santa reunião que foi prestada de louvor e glória ao nosso Pai Celestial. Todos de mãos erguidas, cabeças curvadas, olhos fechados, para não se distrair, porque mais uma vez chegou o momento de nós falarmos com o nosso Pai Celestial, seu Divino Espírito Santo e todos os santos e anjos que aqui se faz presente. Então assim oremos. Querido Deus, nosso Pai Celestial, eu rogo ao Senhor as suas muitas bênçãos, ao Senhor e ao seu Divino Espírito Santo, que cubra a nossa Santa Igreja com chuvas de bênção, para que todos nós que viemos aqui para recebê-las, possamos sair daqui bem abençoados com virtudes e poderes do Senhor do Reino dos Céus. Também rogo à Senhora Santíssima Mãe Virgem Maria, que cubra-nos com seu manto santo celeste, para que nós possamos sair daqui bem abençoados e bem-aventurados com suas virtudes e poderes. Também rogo à Senhora Santa Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, nosso Espírito da Verdade, que trouxe a nós o consolo quando precisamos. Também rogo ao Senhor Santo Profeta Irmão Aldo, ajude sempre a nossa família apostólica, e sempre nos dê força, coragem, ânimo, entendimento, sabedoria, para que nós possamos discernir o bem e o mal, e possamos sempre estar praticando o bem, para sempre estar com o seu amparo e o amparo dos santos que os acompanha, sempre em nossas santas reuniões. Também estendo as minhas mãos sobre essa caixa de pedido de oração.
Eu não sei o que os seus filhos pedem, mas o Senhor, meu Pai, o Senhor Jesus, com as suas virtudes e poderes magnífico e miraculoso, eu sei que os senhores sabem o que cada um precisa, que escreveu o seu nome aqui. Muitos deles estão lá no leito de hospital, sofrendo com dores, até mesmo desenganado pela medicina. Mas para o Senhor, isso não é nada, porque o Senhor tem o poder de curá-los, dependendo do mérito de cada um. Então cuida, Pai, vai lá com a corte celestial e livra-os dessas dores, livra de doenças e males que o inimigo põe em seus corpos para perderem a paz, tirarem a paz. Também rogo sobre aqueles que também têm uma doença, a pior doença que há no mundo, chamada vícios de droga, cigarro, bebidas alcoólicas, que muitas famílias sofrem muito com isso. E é só o Senhor, com suas santíssimas mãos poderosas, podem livrá-los, para que eles possam obter essa santa paz que o seu Filho amado, nosso Divino Mestre, Senhor Jesus, nos trouxe. Também agradeço ao Senhor Santo Profeta Irmão Aldo por ter nos ajudado e muito nesta santa reunião. Acredito que saiu conforme a vontade do nosso Pai. E agora, desde as crianças até os irmãos de mais idade, recebam as bênçãos vindas do céu, do nosso Pai Celestial, do seu Divino Espírito Santo. Recebam as bênçãos da nossa Santíssima Mãe Virgem Maria, do nosso Divino Mestre, da Santa Vó Rosa e do nosso Santo Profeta Irmão Aldo. Não só hoje, mas que para todos sempre essas bênçãos recaiam sobre cada um dos meus amados irmãos que aqui se encontram. Amém. A paz do Senhor para todos e que a avó o acompanhe até os seus lares.